A porta está aberta para todos. E agora tem uma coisa. Quando Jesus falar está feito lá, quando o Espírito Santo falar está feito aqui, e Jesus sai do santuário, o Espírito Santo termina seu trabalho, a porta se fecha. Vamos ver como a Bíblia fala sobre isso. Abram a Bíblia comigo agora, no livro de Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Vocês todos sabem, claro, mas é bom a gente dizer, porque estamos ao vivo pela internet. Gênesis capítulo de número 6, versículo de número 3. Esse texto vai falar sobre o Espírito Santo e vai mostrar que o Espírito Santo não vai trabalhar para sempre. Um dia ele vai parar o trabalho dele. Por isso que eu mencionei que haverá a sede lá de Amós. Gênesis 6, verso 3. Diz assim, Gênesis 6, 3. Então disse o Senhor, o meu Espírito, com E maiúsculo, que é o Espírito Santo, não agirá para sempre no homem. Está vendo? Pois o homem é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Esse verso está dentro do contexto do dilúvio. Aqui, o assunto aqui é o dilúvio. Mas esse verso, quando você pinça esse verso, ele tem uma mensagem universal, não só para o dilúvio. É que o dilúvio é um exemplo da porta da graça. O que aconteceu no dilúvio é uma mensagem que nos faz entender a porta da graça. Quer ver? Deus chamou Noé e falou, faça uma arca. Noé fez a arca. Depois Deus falou, convida todo mundo para entrar. Noé convidou. Ninguém quis. Deus falou, entra você e sua família então. Entrou Noé e a família. E coloca também os animais. Aí colocou os animais. Deus falou, faz mais um convite. Noé fez mais um convite. Ninguém mais? Ninguém mais. Tá, então entra e fecha a porta. Aí Noé entrou na arca e fechou a porta pelo lado de dentro. Aí veio o anjo de Deus e fechou a porta pelo lado de fora. Isso é a porta que eu estou pregando essa noite, a porta da graça, mas lá do dilúvio nos exemplifica isso. Então Noé estava dentro com a família dele e os animais, e o povão estava lá fora. A porta fechou. Então quem estava dentro não podia sair, e quem estava fora não podia entrar. A porta estava fechada. Entendeu? É isso que eu estou falando agora, baseado em Amós e baseado em outros textos que eu estou citando. Então, a porta quando fecha é assim. Toda porta quando fecha, até da sua casa, fechou a porta da sua casa, tem gente que vai estar dentro e tem gente que vai estar fora. Fechou a porta é assim, vai ter gente dentro e vai ter gente fora. Então, assim como foi no dilúvio, assim será no fim dos tempos. Jesus lá no céu vai sair do santuário, o Espírito Santo é que vai deixar de agir, aí fecha a porta da graça. Por isso que o texto bíblico fala assim, o meu Espírito não agirá para sempre no homem. Ouviram esse texto, né? Isso quer dizer, senhores, que hoje o Espírito Santo age em nossa vida. Hoje ele está agindo, mas ele não vai agir para sempre. E isso quer dizer que vai chegar uma hora que o Espírito Santo vai... A gente usa o termo retirar, vai se retirar, mas o fato é que ele não vai se retirar da terra, ele vai deixar de agir, ele vai terminar o seu trabalho, entende? É a mesma coisa que a gente quer dizer quando fala ele vai se retirar, só que não é literalmente que ele vai se retirar, ele vai terminar o seu trabalho, vai encerrar suas atividades para convencer alguém do pecado, da justiça e do juízo. Essa oportunidade vai acabar, ele vai terminar seu trabalho. Então nesse caso do Espírito Santo especificamente, você sabe que o que está acontecendo hoje no mundo já é uma demonstração de que o Espírito Santo está encerrando o seu trabalho. É só você analisar como as coisas estão hoje. Antigamente, quando a gente falava assim, matar uma pessoa na rua da minha casa, todo mundo ficava assustado. Era o assunto do mês. Matar uma pessoa na rua da minha casa. Era uma coisa assim, fora do comum. Hoje em dia, vê como a coisa está. Alguém fala assim, mataram uma pessoa na rua da minha casa. Aí o outro fala assim, quantas pessoas? Uma. Na minha mataram 10. Ou seja, a gente não sente mais nada. Virou comum. Aquilo que antes assustava já não assusta mais. Aquilo que impactava não impacta mais. Aquilo que mexia com a gente já não mexe mais. Você pode ver, quando você passa muito numa rua, vai e vem, e tem pessoas ali que passam fome, mendigos, pessoas abandonadas, pode perceber, a maioria passa, já nem olha mais. Já perceberam isso? A gente se acostumou com aquilo.
Então, essa é uma demonstração de que o ministério do Espírito Santo está terminando, de que o Espírito Santo está encerrando o seu trabalho. As pessoas estão frias, as pessoas, elas não se comovem mais, as pessoas não mais sentem como antigamente. Antigamente, o respeito dos filhos para com os pais era um, hoje é outro. Antigamente os filhos tinham um respeito maior pelos pais, hoje já não mais. As famílias antigamente eram famílias mais estruturadas, mais unidas, mais estabelecidas, mais fortalecidas. Hoje já não mais. Hoje as coisas estão tão diferentes e as pessoas estão se acostumando com o pecado. O problema é se acostumar com o pecado. Então o Espírito Santo, ele até fala, mas a pessoa não ouve mais. Ele até toca, mas a pessoa não sente mais. Eu vou contar para vocês uma história real que aconteceu comigo. Eu estava em Nova Iguaçu aqui no Rio. Não sei quantos conhecem Nova Iguaçu. Ali temos um colégio adventista em Nova Iguaçu. E eu fui lá fazer uma semana parecido com essa lá no colégio. E a igreja me colocou hospedado num hotel que está perto ali do colégio. Um hotel bom. Eu fiquei hospedado ali, no hotel em Nova Iguaçu, pertinho do colégio, para facilitar a ida e a vinda para o evento. Aí, quando eu estava vindo de outro evangelismo, estava bem cansado, aí cheguei nesse hotel, entrei no quarto, vi uma cama grande, falei, maravilha, aqui eu vou descansar bem, vou dormir bem. Aí então, na primeira noite, eu voltei, tomei aquele banho gostoso e fui deitar. Aí deitei, falei, aqui vai ser uma maravilha, vou descansar demais. E quando eu deitei, dormi muito bem, mas quando foi 4 da manhã, passou um trem. Bem ao lado do hotel passava uma linha de trem, rapaz. Bem do lado. Eu falei, mas que coisa, hotel bom, cama boa, eu cansado, falei, vou descansar. 4 da manhã me passa um trem, eu acordei. E aí não dormi mais, acabou. Aí eu pensei, será que vai passar toda madrugada, às 4 da manhã? Aí na noite seguinte, o trem passou de novo. Eu acordei de novo. Aí na terceira noite, passou de novo. Eu acordei, daí virei do outro lado e dormi. Na quarta noite, ele passou de novo. Eu ouvi já quase assim, não acordei, sabe? Lá no final da semana, o trem passava, eu nem ouvia mais. Assim é o pecado. Quando você peca a primeira vez, você fica, meu Deus do céu, o que eu fiz? Como que eu fiz isso? Não devia ter feito isso. Aí você fica assim, entendeu? Por quê? Porque o Espírito Santo tocou em você. A gente fala, a consciência pesou, mas não é o Espírito Santo que falou. Aí você fala assim, todo mundo peca, né? Entendeu? Aí você vai, volta e comete o pecado de novo. Aí você sofre menos. Aí você vai e peca de novo, sofre menos. E volta a pecar e sofre menos. Daqui a pouco, você vai estar dizendo assim, mas será que é pecado mesmo? Acho que nem pecado é. E outra, Deus é tão bom, né? Deus é amor, maravilhoso. E a gente começa a tornar normal uma coisa que não é normal. Então, é por aí que o Espírito Santo vai terminando o seu trabalho. Por quê? Porque ele fala, a pessoa não escuta. Ele toca, a pessoa não abre. Ele chama, a pessoa não escuta e não abre. Então, vai chegar uma hora que o Espírito Santo não vai mais agir. É o que diz Gênesis 6, verso 3. É o que diz Amós 8, 11 e 12, que a gente está lendo como base. Então Jesus vai falar lá no céu, está feito. O Espírito Santo vai dizer aqui na terra, aqui também está feito. Jesus sai do santuário, o Espírito Santo termina o seu trabalho, fechou a porta. Quem se salvou, se salvou. Quem não se salvou, não se salvará mais. E quando esse dia chegar, várias outras profecias irão se cumprir simultaneamente naquele dia. No dia que Jesus fala lá em cima, está feito, e o Espírito Santo aqui embaixo fala, está feito, nesse dia, várias outras profecias irão se cumprir justamente aí. Uma delas, vou falar várias agora, uma delas, está em Apocalipse 22, verso 11, que diz, o justo continua sendo justo, e o ímpio continua sendo, ou seja, não haverá mais conversão. Quem se salvou, quem não se salvou, não se salvará mais. Nesse mesmo dia, vai se cumprir Mateus 24, 14, que diz, esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, para testemunho a todas as pessoas, então virá o quê? O fim. Quando Jesus falar está feito lá, o Espírito Santo está feito aqui, o evangelho terá sido pregado no mundo todo. Cumpriu Mateus 24, 14. Nesse mesmo dia, vai se cumprir Apocalipse 7. Em Apocalipse 7, tem anjos segurando os ventos. Os anjos estão segurando os ventos. E quando Jesus falar lá no céu, está feito,
o Espírito Santo fala aqui, está feito também. Então os anjos vão soltar os ventos, de Apocalipse 7. E soltar os ventos significa cumprir outro texto da Bíblia, vai se cumprir Apocalipse 16. Quando os anjos soltarem os ventos, cairão sobre a terra as 7 últimas pragas de Apocalipse 16. As 7 pragas finais. Nesse mesmo dia, quando Jesus falar está feito lá, o Espírito Santo falar está feito aqui, outras profecias irão se cumprir, como por exemplo, a fome e a sede mencionados por Amós. Porque a porta estará fechada. Naquele dia, senhores, aqui na terra haverá o último culto na igreja. O último culto haverá na igreja, depois não haverá mais. A última semana como essa será feita. Nunca mais vai ter uma semana como essa. Naquele dia haverá o último sermão, o último apelo, a última decisão. A última pessoa vai aceitar o batismo. O pastor fará o último batismo. Naquele dia, o último programa da TV Novo Tempo vai ao ar. A última live será feita. A última chance será dada. A última mensagem de esperança será apresentada. E quando Jesus falar está feito, e o Espírito Santo falar está feito, então fecha tudo. Fecha a porta da graça, fecham as igrejas, fecham as TVs religiosas, fecham tudo. Naquele dia tudo vai fechar. Não haverá mais igrejas abertas, não haverá mais pregadores pregando, não haverá mais pastores fazendo pregações, não haverá mais evangelistas fazendo evangelismo, não haverá mais ninguém dando estudos bíblicos, não haverá mais ninguém, um orando pelo outro, um visitando o outro, um clamando pelo outro. Naquele dia não haverá mais. Quando a porta da